querido, graça e paz, estamos iniciando mais um Papo na Quarta e desde já rogamos que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. E o nosso papo de hoje tem como tema adoção de filhos. E para bater esse papo nós convidamos a nossa irmã Tati, psicóloga, mãe e serva do nosso bondoso Deus. Tati, seja bem-vindo ao nosso Papo na Quarta, uma alegria ter você aqui. Por favor, dê a sua saudação aos nossos irmãos. Imagina, a alegria toda minha, e quero também deixar aqui a minha estima no sentido de que o que a gente falar hoje sobre adoção frutifique no coração de quem está ouvindo. Esse é um tema que eu amo, é uma jornada que Deus preparou para mim, para revelar que a minha fertilidade vai muito além do meu útero, o quanto que o meu coração é fértil e o quanto que hoje, quando eu leio em Gálatas sobre somos filhos adotivos de Deus, Ele nos adotou, nos fez filhos adotivos, o quanto que isso tem um significado ainda mais representativo quando a gente vive a adoção. A adoção está no coração de Deus. Ok, Tati. Tati, para a gente iniciar o papo aqui, eu sempre penso que seja interessante a gente oferecer para os nossos irmãos uma definição do nosso tema. Então, por favor, o que significa adoção? Então, adoção eu vou trazer, e aí assim, gente, eu fiz questão de não pesquisar em lugar nenhum e deixar fluir vivência, né? Então, adoção é filiação, é ser filho. O que é adoção? É ser filho. E filho é filho. Filho não importa se é adotivo, se é biológico, é filho, ele foi gerado. E todo filho tem que ser adotado. Todo filho tem que ser adotado. Tem muito filho que não foi adotado pela família nuclear. E vem os desdobramentos disso ao longo do desenvolvimento humano. Mas a adoção é o quê? É filiação. Quando a gente é adotado, rasga, tem uma nova certidão. A certidão de nascimento com a nova filiação. E por isso que eu digo que eu não sou a mesma depois de passar pela filiação da adoção com a minha filha. E quando eu olho a adoção de Deus para nós, o que Ele nos fez? Ele rasgou e gerou a nova certidão. Você é redimido, resgatado. Você é meu filho. Por isso a adoção é filiação. Ok, Tati. Dentro dessa perspectiva que a adoção é filiação, e quais são hoje os requisitos básicos para que possa ser adotado uma criança? Perfeito. Tem o Sistema Nacional de Adoção. Tem que se fazer habilitação para esse Sistema Nacional de adoção e acolhimento, que não é só adoção. Hoje nós temos também na nossa legislação a possibilidade de acolher uma criança enquanto essa criança recebe uma destinação da justiça para onde ela vai. E pastor, eu falo assim, nós temos que seguir o que a lei determina. Então, Ana Clara nasceu para nós, a primeira coisa que nós vamos fazer de acordo com a legislação. Eu e Júlio já tínhamos documentação para o Sistema Nacional de Adoção, mas não tínhamos sido habilitados no Sistema Nacional. Mas a primeira coisa que a gente seguiu foi, vamos seguir o rito da justiça, Conselho Tutelar. Conselho Tutelar avisa para o Ministério Público. O Ministério Público entra em contato. Vocês querem pedir a guarda dessa criança? Queremos. Foi todo o rito judicial, até porque a gente precisa entender que é feita a vontade de Deus de acordo com o processo que precisa seguir. Então a gente precisa pensar muito nisso e ter essa responsabilidade. Então hoje, quer adotar uma criança, tem que se passar pelo Sistema Nacional de Habilitação. Aconteceu algo no caminho, como foi o nosso caso, que não estávamos habilitados, tem que se ir para a justiça. O que não foi feito no Sistema Nacional foi feito na Justiça. Entendi. Então nós pontuamos aí os pré-requisitos. E agora,
Quais são as dificuldades que um casal enfrenta hoje para adotar uma criança? Então, pastor, eu gosto sempre de pensar em naturalizar, né, o processo de adoção. Adotar é difícil, assim como engravidar. Muita gente acha que é fácil engravidar, mas não é. A mulher tem período fértil. Em determinado período do mês, se o mês tem 4 semanas, ela vai ter um período fértil de 3 dias, de 2 dias. A adoção também tem as dificuldades. É uma gestação, é uma espera. E no Brasil, hoje eu trouxe até alguns dados, né? Nós temos aí 33.325 famílias prontas, esse dado é do ano passado, prontas para adotar, estão no Sistema Nacional de Habilitação de Acolhimento. E apenas 4.318 crianças na fila de adoção. E desse número, 4.318, mais de 50% tem mais de 8 anos de idade. E aí a gente segue para um critério de dificuldade que é da cultura brasileira, que é quem que você quer adotar? Por muito tempo agora o cenário está mudando, os números estão mostrando que há uma evolução no sentido de psicoeducação, do que é feito, né, para sair daquele quadrante que é bebê de até 2 anos, branco e sem doenças pré-existentes. Hoje, há um avanço nesse sentido, as pessoas já estão abertas para adotarem irmãos, já abrem para adoção interracial, então outras raças, indígenas, pardos, pretos, já tem um lugar maior, mas ainda tem-se esse, que é um senso comum de que eu não sei a índole, eu não sei de onde vem essa criança, então eu quero que ela passe mais tempo comigo. E aí vem essa ideia de eu quero pegar criança. E aí eu falo assim, é até a nossa natureza pecaminosa, né? Que aparece nesse lugar, porque nós somos caídos. Deus, quando nos adota, Ele nos adota. Ponto. É meu filho, não importa o que você fez no passado, vem aqui. Eu te resgatei, eu te redimi, não importa a sua idade. Mas a gente tem essa natureza caída e essa necessidade de controle, né? E acha que por adotar bebê está imune a dificuldades que são ao longo do desenvolvimento. E aí, pastor, eu acho que é a oportunidade da gente falar sobre isso e quebrar alguns paradigmas. Porque, assim, filho é filho. E filho adotivo ou filho biológico, ele vai passar por fases difíceis, assim como a gente passou. Eu fui adolescente, o senhor foi adolescente. Uns 2 dias atrás. E uns 2 dias... Foi ontem, né, pastor? Foi ontem. Então, assim... A gente precisa sair desse lugar do que vai sendo construído, sabe? Sobre a adoção. Então, assim, é uma oportunidade para a gente poder pensar nessa perspectiva. Entendi. Tati, o que muda na vida do casal após a adoção? Eu gosto de pensar assim, o que muda após a chegada do filho, né? Muda a rotina como um todo. E um dia, e aí eu sempre falava para as pessoas, desde quando Deus começou a colocar a adoção no nosso coração, eu falava, gente, eu estou gestando, eu só não sei de quanto tempo é, eu não sei quanto tempo vai levar essa gestação, mas vai nascer. E aí, assim, em um dia, que a adoção tem muito isso, né? O varal lá de casa só tinha roupa minha e do Júlio. E aí, a partir do dia 11 de março de 2018, esse varal tinha roupinha de Ana Clara e corre para poder fazer enxoval para Ana Clara com 3 anos e 11 meses. Foi quando ela nasceu para nós. Então muda a prioridade, muda a perspectiva, muda essa casa agora tem barulho, ela é compartilhada. Então, é o que eu digo assim, muda porque nasceu um filho. Nasceu um filho e a gente vai se adaptar a esse filho. E no nosso caso, quando vem da adoção, e uma adoção que ela já chega com uma história, é o criar o laço, assim como esse bebê precisa criar laço com esses pais também. Porque cria no imaginário que, descobriu a gravidez, pronto,
tô me sentindo mãe, tô me sentindo pai. Não, às vezes esse sentimento vai vir depois já, de quando vê o rostinho desse bebê, que consegue se identificar. E aí a mesma coisa foi com a Ana Clara. Essa gestação, nós vamos criar esse vínculo. E aí eu ouvi isso, né, de uma pessoa da justiça que trabalha com adoção. Ela virou para mim e falou assim: Tati, quanto tempo dura uma gestação? Eu falei: 9 meses. Aí ele: é um mínimo de tempo para poder criar vínculo com a Ana Clara. Porque tem uma ansiedade, e não é só nossa, pastor, a ansiedade de quem nos cerca. Por que ela não vai te chamar de mãe logo? Chama de mãe. Não, gente, calma, é um processo, ela está num processo, ela tem uma história. Então a gente precisa ir no tempo dela também. É claro que a primeira vez que eu ouvi mamãe, teve choro, teve... até hoje já, ela já vai fazer 10, ela fez 10 anos. Que ela nasceu para nós, já são 6 anos. E até hoje, quando vem uma mãe, é doce. Você pode pontuar aí quais são os benefícios na vida do casal e da criança que agora é a filha adotiva? Quais são aí alguns desses benefícios? Perfeito, pastor. Esse é um lugar que a gente precisa falar, porque muita gente associa a adoção a uma caridade. Então pensa assim: nossa, que sorte que essa criança teve. Nossa, mas essa criança teve muita sorte. Não, gente. Foi abençoada a família que recebe essa criança e a criança que integra essa família. Então, é bênção para as duas. Eu sou bênção na vida da Ana Clara, o Júlio é bênção na vida da Ana Clara, meus pais, minhas sobrinhas, que agora é família dela, e ela é bênção para nós. Foi por meio da Ana Clara, é por meio da Ana Clara que eu descobri a maternidade. É por meio da Ana Clara que Deus se revela nesse cuidado de pai adotivo, de me permite chamá-lo de Abba Pai. Então, é bênção para os dois. E eu digo mais, pastor. No meu caso, é muito mais bênção para nós do que é para ela. Ok, Tati. O papo está fluindo tão bem que já estamos caminhando para o final. Mas eu gostaria que você pudesse oferecer um conselho, uma orientação para um casal que não pode gerar filhos, como foi o seu caso de Júlio. E o conselho, então, que eu queria que você pudesse oferecer, se eles estão pensando em adotar uma criança ou não, como é que você pode oferecer um conselho diante da sua experiência? Perfeito, pastor. E eu quero dizer para você aí agora, né, que está enfrentando uma dor, que a infertilidade é uma dor, mas eu quero te falar com todo o coração que, assim, o filho ele vem não é para suprir nossa dor. O filho ele vem com um propósito muito maior, porque não é sobre a gente, é sobre o autor da nossa vida. Então, se você passa por um processo de infertilidade biológica, de repente Deus está querendo te mostrar um caminho de fertilidade que vai muito além de um órgão do seu corpo, que é isso que a adoção me ensina todos os dias. Mas a gente precisa tomar muito essa reflexão, assim, não só para qualquer filho, não só para filho adotivo. Por que eu quero ter um filho? Que lugar é esse? E aí, assim, é muito penoso para uma criança quando a gente coloca a responsabilidade nela, a partir do nascimento, seja biológico, seja por meio da adoção, de que ela vem para preencher algo. Não, ela vem para complementar, ela vem para dar continuidade, ela vem para frutificar. Então, o meu desejo, a minha palavra para você é assim: ore. Deus vai, se a adoção estiver no coração de Deus para a sua família, isso vai frutificar no seu coração. E Deus vai usar os meios para poder falar sobre isso. Eu estou aqui na Quarta Igreja. A Quarta Igreja e a adoção estão intrínsecas na minha história, do Júlio e da Ana Clara. A primeira vez que eu ouvi que José era pai adotivo de Jesus foi na Quarta Igreja, em uma pregação. E o pastor parou no meio da pregação. A pregação não era sobre adoção, gente.
Mas Deus queria falar comigo e com o Júlio. E a gente entendeu naquele dia, isso era 2014, 4 anos antes da Ana Clara nascer para nós. E aí o pastor parou a pregação e falou assim: irmãos, o que eu vou falar não tem nada a ver. Mas sabe quem é que hoje lidera a fila de adoção? Os casais LGBT. Sabe quem é que deveria liderar a fila de adoção? Nós cristãos. Eles não colocam impeditivos na hora da habilitação. E isso é uma chamada para nós. Adoção, e foi ele que falou, Jesus era filho adotivo de José. E o pai nos adotou. E a partir daquilo dele eu olho para o Júlio olha para mim e a gente tinha conversado naquele dia sobre adoção e a gente entendeu. E ninguém sabia, pastor, ninguém, mas eu faço questão de contar esse testemunho. Era junho de 2017. A médica virou para mim e falou: Tati, não tem mais o que fazer, tem que tirar esse útero, porque tá prejudicando outros órgãos, eu tinha miomas. E eu não tinha falado para ninguém, só quem sabia era Júlio, meus pais e meus irmãos, e a gente estava em oração. E eu vim para a EBD, na quarta igreja. E aí na EBD, uma irmã amiga em Cristo aqui, pede para alguém tocar no ombro e me passa um papelzinho, que eu ando com ele, inclusive, na minha bolsa. E o papelzinho estava escrito assim: Deus vai te dar um filho, entre parênteses, filha. E ela não sabia que o meu útero estava fadado a ser retirado. E eu olhei para trás e ela chorava e eu chorando. E depois eu fui perguntar para ela, eu falei: o que é isso? Mas antes disso, quando eu li, o Espírito Santo falou no meu coração: é uma menina e vai vir por adoção. E aí eu fui contar para ela. Tanto que quando eu conheci a Ana Clara, e eu sabia que a Ana Clara era minha filha, eu não tinha dúvida. No primeiro abraço que ela me deu, eu sabia: obrigada, Senhor, que o Senhor me trouxe para ela. E naquele primeiro abraço, uma das primeiras pessoas que eu liguei foi ela: amiga, eu tô saindo, tô em trabalho de parto, a minha filha tá nascendo. E aí nós choramos. E a Ana Clara tá aí. Amém. Para a glória de Deus, e a nossa oração é que ela cresça em estatura, sabedoria e graça, e que ela seja luz nesse mundo tão difícil. Ok, Tati, obrigado aí por ter aceito o convite, vir te bater esse papo. Que Deus abençoe você, Júlio, amém, e a Ana. Amém. E que Deus abençoe você também, meu irmão, minha irmã, e que o papo de hoje possa edificar a sua casa, a sua vida. E tendo a oportunidade, faça uma visita aqui à Quarta Igreja Presbiteriana, em Taguatinga, uma igreja que quer abençoar você e sua casa. E nos siga aí nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, e que Deus abençoe você. Até o próximo Papo na Quarta. Tchau, tchau.